Bom dia, pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia hoje. Graças a Deus ontem o PL no 4 foi aprovado no Congresso e no Senado numa sessão unânime e a votação foi unânime, todos eles votaram a favor, porque até seria uma coisa ilógica, seria incoerente como é que um deputado com certeza está lá, porque o povo escolheu para ele lutar pelo seu favor e ele, por uma rixa por causa do governo, vota contra algo que vai beneficiar o povo. Porque o crédito suplementar ele vem exatamente para pagar Bolsa Família, para pagar pessoas que recebem benefício do INSS. É um crédito de 200 e poucos bilhões, 280 bilhões, exatamente para isso. Então, o deputado que está lá e votasse contra, ele estaria mostrando que estaria contra a população. Só por causa de um governo, por causa de uma legenda de partido. É a mesma coisa. Vou deixar claro para vocês o seguinte: tivemos uma eleição. A eleição ocorreu. Mas o sufrágio universal, que é o desejo do povo, o desejo da maioria do povo, optou para que Bolsonaro seja o presidente. E o povo está apoiando ele nas ruas. E não é um grupinho, não. É a população no geral. Então, é como se a maioria do, dos passageiros de um avião escolhessem um piloto para guiar esse avião. Mas aí aqueles que não queriam ele começam a desejar que o avião caísse só porque não foi o que ele escolheu. E é isso que você observa em quem é de esquerda. Eles ficam se lamentando ainda por águas que já foram derramadas. Haddad e Manuel Dávila perderam a campanha. Ciro Gomes perdeu. Em 2022 eles venham novamente. Se fizer uma boa campanha, uma boa ideia, boas propostas, quem sabe ele pode ganhar. Mas agora o governo de Jair Bolsonaro é para você desejar que o Brasil possa ir para frente. Você olha o que pode ser errado, critica aquilo que pode ser errado, mas com a ação de que tem algo que seja melhor. E não ficar desejando que caia por cair. É como se você estivesse no avião e desejasse que o avião caísse. Eu não escolhi esse piloto, quem escolheu foi a maioria do voo. Para mim, ele pode cair. Isso é uma insanidade. Então, pelo menos o crédito foi aprovado de unanimidade, mostrando que a esquerda que veio falando que ia impedir a sessão de acontecer, que só ia votar favorável a esse crédito se o Sérgio Moro saísse do Ministério da Justiça, mostrou que pelo menos falam as coisas que são erradas, mas tem a sensatez de votar o que é certo, porque eu duvido que eles votariam contra esse crédito ou tumultuaria a sessão para que depois eles saíssem na hipocrisia de Oxê, não é a favor do povo, não é a favor do pobre, então como foi que votou contra o dinheiro do pobre, o dinheiro do povo? Então, pelo menos isso foi aprovado. Segundo ponto, ao mesmo tempo que isso foi aprovado ontem, o Senado ele fez um decreto em cima do decreto da liberação do porte de arma para o cidadão de bem e acabou ganhando em cima, por 15-9. Então houve um impedimento para que as pessoas possam chegar a tirar a sua arma. Essa questão do porte de arma é uma questão que confunde muita gente desde o começo da campanha, porque as pessoas achavam que quando Bolsonaro ganhasse, ele ia pegar um carro, ia sair no meio da rua distribuindo armas ou vendendo um 3 por 10, feito se vende latão no Nordeste, no show do Nordeste. 3 por 10 latão. Acho que as pessoas achavam que seria assim. E não era assim. O porte de arma já existiu no Brasil. Já houve uma época em que as pessoas tinham arma no Brasil. Meu pai fazia rifa com armas, com balas. Depois de um tempo foi se colocada a questão: é necessário para o cidadão ter arma? Aí vamos fazer um referendo. Aí foi feito um referendo, um plebiscito, em 2005. Para a população escolher, vocês querem arma ou não? A população foi e disse: queremos armas. Nós queremos ter o direito de se defender. Só que o governo achava-se muito superior e decidiu o seguinte: não, a população não sabe de nada. Escolheram uma coisa que é errada. Então não vai ter arma. E tiraram a liberação. Depois ele colocou uma possibilidade de se ter, mas era uma burocracia tão grande que às vezes as pessoas começavam e não tinham acesso. Tem um oficial de Justiça Federal que é professor de um cursinho, que ele fazia 2 anos, um ano que estava no processo de tirar a arma, e ele é oficial de justiça. Muitas vezes ia em fazendas longínquas de carro para entregar ofício, onde não havia segurança.
onde o posto policial mais próximo era 15 km, 20 km. Então o que o governo prometeu em campanha e tentou fazer, e vai continuar tentando fazer, é dar a possibilidade que o cidadão de bem possa ter essa oportunidade de se defender. Porque armas já existem na sociedade. Desde 2002 foi feita uma pesquisa, em 2014, 2015 foi feita uma pesquisa que desde 2002 o número de fábricas de armas no Brasil cresceram. Então armas estão sendo produzidas. Qual é o problema? Fora as que entram pelas fronteiras. Mas qual é o problema nessa situação? É que ela está na mão de pessoas que são erradas. São pessoas que estão correndo para subtrair seu patrimônio. O senhor que tem um sítio, o senhor que tem um carro, até nós simples temos um celular que está no meio da rua, a pessoa chega armada com um 38 que ele conseguiu em qualquer favela por 300 conto, 200 conto, um iPhone. Então a arma na sociedade ela existe. Não vamos cair em fantasia de que, não, porque a porte de arma vai dar mais arma na sociedade. A arma já existe, camarada. Meu cidadão, a arma já existe na sociedade. O que foi que o governo Bolsonaro está pensando em fazer? É que a pessoa que precisa possa ter um direito legalizado de conseguir a sua arma para poder se defender de eventuais situações. Então o empresário lá tem a possibilidade de ser assaltado a qualquer momento, de ser sequestrado. Ele não pode ter uma arma. Ele não pode ter o direito de ir lá na Polícia Federal, no Exército, organizar a documentação, levar a residência, levar a declaração por que precisa de uma arma e daí ter a sua arma. Ele não pode ter isso. Ele tem que ir para o seu sítio, sua fazenda e esperar a polícia em uma eventual situação chegar 20, 30, 40, uma hora depois. Nesse tempo a sua família já foi estuprada, ele já foi morto, esquartejado, colocado em caixas e mandado para a lua. É muito tempo para um crime acontecer. Então o governo deu essa possibilidade da pessoa que quer se defender poder ter direito. Eu não preciso de uma arma no momento. Eu não preciso. Mas eu tenho certeza que tem empresários que precisam de armas. Eu tenho certeza que tem pessoas que moram em sítio, que tem seu boizinho, tem sua vaquinha ali para criar, que ele precisa de uma arma para se defender. Eu já vi vídeos de pessoas que entram na propriedade, subtraem a carne do boi vivo. Eles tornam o cupim do boi, aquela parte de cima, o boi ainda vivo. Seguram, cortam, quebram as pernas e vão embora rindo do proprietário. Então, para eles, aquelas pessoas, eles podem fazer o que quiserem, como entrar numa casa, arrombar, subtrair o que tem, matar todo mundo e ir embora. Então o governo dá esse direito da pessoa estar em pé de igualdade com a pessoa, se vai morrer ou não, mas é melhor você ter uma arma e não precisar, mas você ter, do que você não ter e quando precisar fazer falta. Aí as pessoas vão no achismo da situação. Mas se liberar armas, a pessoa vai sair na rua e vai matar dois. Porque numa tarde dançante, numa festa, a pessoa vai beber e vai querer matar, não sei o que. Isso são achismo. Existem casos que passam do limite. Existe e pode passar, mas eles serão julgados de acordo com a lei. Eles não serão super-heróis não. E por a arma dele ser legalizada é que fica mais fácil ainda, porque uma cápsula daquela achada em um lugar, quando ela for periciada, vai mostrar que ela tem um registro do senhor fulano de tal que legalizou uma arma. É diferente das armas que hoje estão no mercado, na sociedade, que a pessoa faz e ela não tem registro nenhum. O camarada que fez comprou ela a 300 conto no meio da rua, que já veio de um policial que já foi assaltado ou que já foi morto e ela tá voando sem registro nenhum. Então isso, verdade. Quando a gente pega para parar com o achismo, é porque quando a gente pega, por exemplo, situações que são registradas, não achismo, não eu acho, mas quando a gente vai ver dados científicos, a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, quando há um atentado nas escolas, as pessoas dizem assim, aí, foi armas, tá vendo? O cara entrou lá, depois de 50 anos que estudou na escola, tava sofrendo bullying quando era criança, entrou e matou. Matou 6, 7, 8, 12. E depois se matou, tá vendo? Armas de fogo, o problema é armas de fogo. Mas só quando você vai pegar aquele estado, a cada 100 mil habitantes que moram nele, o índice de morte, de violência naquele lugar é de 1%, 2%, 3%. Quando você pega uma nação que o porte de arma não é liberado feito no Brasil, a cada 100 mil habitantes, nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil. Então a cada 100 mil habitantes é 25% de morte, 30%.
Por quê? Porque o cidadão não tem como se defender. Quando você pega Chile, Uruguai e Paraguai, que tem um porte de arma liberado, você vê que esse índice ele diminui de violência. E a prova é tanto que o decreto de Jair Bolsonaro, que foi liberado em janeiro, começou a dar um resultado que a violência caiu 25%. 25% comparado com o ano passado. Estupros caíram, roubo caíram, furtos caíram, latrocínio, que é o roubo seguido por morte, caiu também. Porque o assaltante que ele vai tentar dar de entrada no assalto em uma loja, ele tem que saber que ele está armado, mas que o proprietário daquela loja tem uma 12, um fuzil, uma metralhadora debaixo do balcão. Então ele vai pensar duas vezes antes de ir fazer isso. O camarada que dá de assalto a um motorista que está na sua no seu USV, um empresário que está no seu USV, no seu Fiat Uno, um microempreendedor que está no seu Fiat Uno, que está no seu carrinho no meio da rua. Quando ele vem de moto, pensando em dar de assalto, ele tem que parar e pensar, peraí, o camarada pode estar armado. Tem 2, 3 pessoas dentro do carro, um deles pode estar armado. Então com isso ele evita esse contato direto. Quando você pega dados do Paraguai e do Uruguai, você vê que lá acontece mais furtos do que roubo. Porque o roubo é a subtração, aquela subtração em que o camarada vai lá e toma a mão armada, o pertence da pessoa. O furto é aquele que ele não usa arma, que ele vai lá, a pessoa deixou uma bicicleta lá de fora, ele vai lá, pega aquela bicicleta, leva, abre o carro, faz uma ligação direta e vai. Porque ele evita o confronto direto, porque ele tem medo de que a pessoa esteja armada. Então esse decreto ele vem trazer para o cidadão de bem, não é que o cidadão vira um faroeste, vai matar, não, vamos por dados. Os dados mostram que acontecem situações sim, mas a lei deve punir essa pessoa, e daí mostra também que os estados dos outros países que têm um porte de arma legalizado dá a possibilidade de defesa da pessoa e que o índice de violência caíram. Isso é que é importante. O índice de violência caíram, né, nesses países. Eles não aumentaram, porque o cidadão de bem ele está protegido. Existe uma coisa que é interessante, é que quando as pessoas vão falar sobre essa questão de o faroeste, porque vai ver o faroeste era um estado em que a lei não reinava. Não havia uma aplicação da lei. Cada um vivia do jeito que queria. Mas na nossa sociedade existe uma lei. E o problema é essa lei. Ela é onde vem o pacote de crime do Sérgio Moro. Ele vem para forçar essa lei a ficar mais severa. Porque um camarada que ele pega com uma faca, entra numa casa, mata 10 pessoas da família com a faca. Ele tem residência fixa, ele tem seu emprego garantido, ele não cometeu crime nenhum antes disso. Provavelmente a lei vai colocar que ele cumpra uma pena pequena, vai dar uma pena grande, mas vai colocar que ele cumpra uma pena pequena e depois fica em liberdade, em semiaberto. Então não é o porte de arma, é a liberdade que a lei dá a essa pessoa. As desculpas que a lei dá para que essa pessoa volte para a sociedade. Porque você, quando participa de julgamento, eu já participei, o promotor quer condenar o camarada pelo crime. O advogado de defesa, claro, é o trabalho dele, ele quer defender e ele coloca, veja só, esse senhor, tá vendo, endereço fixo, matou 10 pessoas, mas veja, ele tem endereço fixo, ele tem seu emprego, não é melhor um homem desse tá no semiaberto, pelo menos trabalhando e prendendo à noite, ele vai pagar o que ele fez, a consciência dele é o pior pagamento, porque ele na cadeia ele vai se juntar com outras pessoas piores do que ele, daí ele vai sair pior e não sei o que, aí o júri vai aceitar como próprio aquilo, por exemplo, ele vai estar na sociedade. A sociedade vai ver aquilo como o seguinte, não adianta prender no Brasil, porque ele é solto depois. Então eu trouxe esse vídeo para a gente pensar um pouco sobre isso, pesquisar sobre isso, buscar informação. Não vá só no que o jornal coloca, porque o jornal é sensacionalista. Ele coloca um título ali e às vezes o brasileiro não tem um hábito de ler e não lê, não pesquisa e acaba acreditando no que se coloca ali. Então, curta esse vídeo, se inscreve no meu canal e até mais para vocês.